O casamento do meu cunhado. Minha sogra disse: o restaurante está lotado. É melhor a sua família não vir. Eu sorri ironicamente, concordei e comprei passagens para Florianópolis para toda a minha família. Naquele dia, a família do meu marido me ligou 99 vezes e a voz da minha sogra era puro pânico. Aquela noite, o jantar de família, como de costume, acontecia numa atmosfera bastante tranquila na casa dos meus sogros. Minha sogra, Sônia, sempre insistia que todos se reunissem para o jantar. Ela considerava isso uma bela tradição de família. Na mesa estavam os pratos que eu preparei com esmero desde o meio-dia. Tudo que meu marido, Diego, e seus pais adoravam. Coloquei um pedaço de peixe assado no prato da minha sogra. Ela acenou com a cabeça quase imperceptivelmente e iniciou a conversa. Pois é, falta só uma semana para o casamento do Paulinho. Quase tudo pronto, só faltam alguns detalhes. Eu sorri e entrei na conversa. Sim, graças a Deus, tudo tá correndo bem. O Paulo e a Isabela são um casal tão lindo, não é, mãe? Diego, meu marido, que naquele momento devorava uma porção generosa de batatas, resmungou em concordância. Com certeza, mãe. E quase todos os convidados importantes já confirmaram presença. Todos os parceiros de negócios do pai e meus amigos. Esse casamento tem que ser um evento para deixar todo mundo de queixo caído. Meu sogro, Vitor, tossiu com orgulho. Claro, meu filho mais novo tá se casando. Não pode ser qualquer coisa. O Grand Hotel Paulista é o lugar mais luxuoso de São Paulo. Que todos vejam o status da nossa família. A atmosfera era de alegria e eu também estava feliz pelo meu cunhado. Virei-me para Diego para perguntar se não precisávamos ir às compras no fim de semana para o grande dia. Quando de repente ele me olhou com uma certa hesitação e disse, baixando a voz, mas de forma que todos ouvissem: Ana, querida, preciso te dizer uma coisa. Eu olhei para ele, sentindo algo estranho em seu olhar. Sim, pode falar, claro. Diego largou o garfo, olhou para os pais como se buscasse aprovação e se virou para mim novamente. Acontece que no casamento do Paulo, a maioria dos convidados são parceiros de negócios importantes do meu pai e meus. Você sabe, são todas pessoas de posição, eles virão e estarão de olho na nossa família. Por isso pensei, talvez desta vez a gente não convide seus pais e seus parentes. Cada palavra de Diego era como uma agulha perfurando meu coração. Fiquei paralisada, o garfo quase caiu da minha mão. O ar na sala de jantar ficou denso. Minha sogra interveio imediatamente, com uma voz enjoativamente doce. Aninha, não entendo o Diego mal, ele só tá pensando no bem da nossa família. Os convidados do Vitor são todos diretores e presidentes de empresas. Seus pais são pessoas simples. Eles não se sentiriam à vontade em um lugar tão luxuoso. E os outros parentes? Vai que dizem alguma coisa fora de hora? Seria um golpe na reputação da nossa família. Eu ouvi cada palavra. Não era um conselho, era um insulto embrulhado em algodão doce. Em 3 anos de casamento, eu me acostumei com a família do meu marido olhando de cima para minha origem humilde. Meu pai é um professor aposentado, minha mãe é feirante. Comparado ao império de negócios deles, era o céu e a terra. Mas eu nunca pensei que em um dia tão feliz, eles pudessem fazer isso com a minha família. Com medo de que nós os envergonhássemos, acontece que aos olhos deles, meus pais, que me deram a vida e me criaram, era um segredo vergonhoso. Levantei os olhos para Diego, o homem que eu amava, com quem me casei. Ele evitou meu olhar, parecendo um pouco envergonhado, mas claramente não ia retirar o que disse. Meu silêncio foi interpretado como consentimento. Que bom que você entendeu. Somos uma família, temos que pensar um no outro. Vamos, coma, antes que esfrie. O pedaço de comida na minha boca ficou amargo. Um nó se formou na minha garganta, eu não conseguia engolir. Deixei os talheres de lado, tentando falar da forma mais calma possível. Sim, eu entendi tudo. Já estou satisfeita. Com licença, vou subir para o meu quarto. Levantei-me, fiz um aceno e subi rapidamente. Não queria que eles vissem as lágrimas prontas para jorrar dos meus olhos. Batendo a porta do meu quarto, finalmente dei vazão às lágrimas. Toda a mágoa acumulada em 3 anos veio à tona. O que eu não sacrifiquei por essa família? Minhas economias, meus bônus, até o apartamento em que morávamos, comprado principalmente com o dinheiro dos meus pais, embora estivesse no nome de nós dois, tentei ser uma boa esposa e nora, esperando um pingo de respeito. E o que recebi em troca? Desprezo e essa ofensa humilhante. As lágrimas corriam pelo meu rosto, mas por dentro outra chama se acendia. Minha paciência tinha se esgotado. Eles me desprezam.
Pois bem, vou mostrar a eles as consequências. Enxuguei as lágrimas. A fraqueza se foi, substituída por uma fria determinação. Abri o aplicativo de compra de passagens aéreas no meu celular. Destino: Florianópolis. Data de partida: sábado 25 de dezembro. O dia do casamento de Paulo Almeida. Quantidade de passagens: 5. Para mim, meus pais, meu irmão e sua esposa. Minha família precisava de férias há muito tempo. Longe desses hipócritas. Passagens compradas. A confirmação chegou. Eu sorri, um sorriso gelado. Nesta peça de teatro eu não atuaria mais sozinha. Na manhã seguinte, sob o pretexto de visitar meus pais, comecei a preparar meu plano. Ao me ver, minha mãe ficou imediatamente preocupada. Filha, o que aconteceu? Você tá pálida. Aconteceu alguma coisa com seu marido de novo? Forcei um sorriso. Não, mãe, nada. É só muito trabalho no fim do ano. Estou um pouco cansada. Eu não queria aborrecer Luz de imediato. Esperei até o almoço quando meu irmão Miguel e sua esposa Carla também chegaram. E só então comecei, lentamente. Mãe, pai, Miguel, Carla, preciso dizer uma coisa a vocês. Todos largaram os talheres e olharam para mim. Respirei fundo e criei coragem. Eu comprei passagens para todos nós para Florianópolis. No próximo sábado vamos passar 5 dias lá. Meu pai ficou surpreso. Floripa? Por que tão de repente? O próximo sábado é o casamento do seu cunhado. Minha mãe também ficou preocupada. É verdade, filha, é um dia tão importante para eles. Nós somos os outros pais dos noivos, como podemos faltar? O que vão pensar de nós? Eu sabia que eles reagiriam assim. Calmamente expliquei tudo. Contei a conversa da noite anterior, palavra por palavra, desde o comportamento de Diego até as palavras humilhantes da minha sogra. Eu não chorei. Minha voz estava firme, mas cada palavra estava impregnada de dor e ressentimento. Quando terminei, um silêncio pesado tomou conta da casa. Lágrimas brotaram nos olhos da minha mãe. Ela sentia pena da filha sofrendo tais humilhações. O rosto do meu pai, o homem mais gentil do mundo, que dedicou a vida inteira à escola, endureceu de raiva. Meu irmão Miguel bateu com o punho na mesa. Que canalha! A família inteira dele se acha no direito de tratar minha irmã assim. Mãe, pai, eu acho que a Ana fez a coisa certa. Não temos nada que fazer naquele casamento para sermos humilhados de novo. Férias, então vamos de férias. Carla, minha cunhada, pegou minha mão. Aninha, você aguentou tanta coisa. Faça o que achar certo. Nós sempre vamos te apoiar. Meu pai ficou em silêncio por um longo tempo. Ele me olhou com uma mistura de pena e orgulho. Nos perdoe, Ana, disse ele em voz baixa. Fomos nós, sua mãe e eu, que não conseguimos te dar mais para você ter que aguentar isso na casa dos outros. Balancei a cabeça rapidamente. Não é culpa de vocês. Eu nunca tive vergonha da minha família. Estou decepcionada apenas por ter escolhido a pessoa errada. Com esta viagem, quero que todos nós descansemos e nos distraíamos, como uma compensação por todas as minhas mágoas. Considerem um convite da filha de vocês para uma viagem. No fim, toda a família me apoiou. A preocupação inicial deu lugar à raiva e ao apoio incondicional. Minha mãe enxugou as lágrimas e começou a discutir com entusiasmo quais roupas levar. Meu irmão começou a pesquisar na internet lugares interessantes em Florianópolis. Vendo os sorrisos nos rostos dos meus entes queridos, eu soube que minha decisão foi a correta. Isso não era apenas uma viagem, era uma declaração. Uma declaração de que eu, Ana Santos, e minha família não somos pessoas que podem ser humilhadas impunemente. Nossa dignidade não se compra com brilho falso. E esta viagem para Florianópolis era meu primeiro passo para a libertação. Na quarta-feira à noite, 3 dias antes do casamento, voltei do trabalho para casa. Ao entrar no quarto, vi Diego sentado na cama, com uma expressão sombria. Aos seus pés, minha mala arrumada estava escancarada e minhas roupas espalhadas pelo chão. Eu entendi que ele havia descoberto tudo. Me explica o que significa tudo isso. Para onde você pensa que vai? Diego se levantou de um salto. Sua voz estava cheia de acusação. Com calma. Coloquei minha bolsa no lugar e comecei a recolher as roupas, dobrando cada peça cuidadosamente. Como você pode ver, estou me preparando para umas férias. Férias? Você enlouqueceu? Neste sábado é o casamento do Paulo. Você não sabe? Você é a cunhada dele, um membro da família. E vai viajar num dia tão importante? Ele estava quase gritando. A raiva distorcia seu rosto bonito. Parei e olhei diretamente nos olhos dele. Membro da família?
Não foi você quem disse que minha família não é digna de estar no seu casamento porque vocês têm medo de passar vergonha? Se é assim, por que eu deveria ficar? Para ser uma boneca bonita, sorrindo para os convidados e fingindo que somos uma família feliz e perfeita? Desculpe, eu não sou atriz. Diego ficou sem palavras. Ele não esperava uma resposta tão direta. Hesitante, ele murmurou. Eu só falei por falar. Não precisa fazer uma tempestade em copo d'água. São nossos assuntos de família. Pra que levar isso pra fora? Eu não tô levando nada pra fora. Estou apenas levando minha família pra descansar. Pra um lugar onde eles são bem-vindos e respeitados. Aqueles que vocês consideram uma vergonha. Minha voz era gélida. Nossa discussão esquentou. Diego não admitia sua culpa, repetindo apenas uma palavra: reputação. A reputação dele, a reputação da família dele. Ele temia que amigos e parceiros de negócios cochichassem ao não verem a cunhada no casamento. Seu egoísmo me dava nojo. Nesse momento, o telefone de Diego tocou. Ele olhou para a tela, seu rosto mudou e ele atendeu apressadamente, indo para um canto do quarto. Embora tentasse falar baixo, ouvi algumas frases. Marina? Sim, entendi. Não se preocupe, já estou resolvendo isso. O dinheiro certamente estará aí antes do casamento. Marina? Franzia a testa. Era a gerente de eventos do Grand Hotel Paulista, que estava organizando o casamento. Por que ela estava ligando para o Diego com tanta pressão como se estivesse cobrando uma dívida? Percebendo meu olhar atento, Diego encerrou a ligação rapidamente. Ele se virou para mim, e seu tom mudou 180 graus. Ele se aproximou, tentando pegar minha mão. Aninha, meu amor, eu só estava de cabeça quente. Não fique brava. Vamos resolver tudo em paz, não vá a lugar nenhum. Ok? Essa mudança repentina me deixou desconfiada. Aconteceu alguma coisa, não é? Diego hesitou. Não, nada demais. Apenas algumas dificuldades na empresa no momento. Mas minha intuição feminina me dizia que não era tão simples. Aquela ligação de Marina estava definitivamente relacionada a dinheiro. E por que ela ligou pro Diego e não pro pai dele, que era o organizador principal? De repente, uma ideia me ocorreu. Meu bônus anual. Todos os anos eu recebi um bônus muito grande. E este ano eu tinha acabado de receber. Será que? Olhei diretamente para Diego. Minha voz se tornou cortante. Os 200 mil restantes pelo buffet. Vocês iam pagar com meu bônus, não é? O rosto de Diego ficou pálido. O terror em seus olhos o entregou completamente. Ele gaguejou, incapaz de dizer uma palavra. Ana, como? Como você sabe? Então, é verdade. Acontece que por trás da humilhação havia uma trama financeira suja. Eles não apenas desprezavam minha família, mas também planejavam usar meu dinheiro suado. A raiva ferveu dentro de mim com uma nova força. Diego Almeida, você e sua família não param de me surpreender. Eu zombei amargamente. Querem meu dinheiro, mas desprezam minha família? Não acham que isso é ganancioso e baixo demais? O primeiro confronto revelou parte da verdade, mas eu sabia que não era tudo. O reconhecimento silencioso de Diego foi a faísca que acendeu o barril de pólvora. A raiva era tão intensa que eu não queria mais manter nem a aparência de civilidade com ele. Imediatamente, abri o aplicativo do banco no meu celular e fui para a seção de gerenciamento da nossa conta conjunta. O histórico de transações era cristalino. Uma grande quantia, exatamente R$ 200 mil, havia sido transferida 3 dias antes. O destinatário, Vitor Almeida, meu sogro. Mostrei a tela do celular no rosto de Diego. E isso? Me explique por que você transferiu R$ 200 mil da conta conjunta para o seu pai por conta própria sem me dizer uma palavra? Diego olhou para a tela. Todo o sangue sumiu de seu rosto. Ele recuou, abrindo a boca, mas não conseguiu pronunciar uma única palavra em sua defesa. Continuei, cada palavra um chicote em sua mentira. Deixe-me adivinhar. Você e sua família planejaram tudo. Vocês sabiam que eu receberia meu bônus anual em breve. E por isso, reservaram com ousadia um banquete de luxo para o seu irmão, para impressionar todo mundo. Transferiram o dinheiro por conta própria e depois inventaram um motivo para humilhar minha família, para que eu não os convidasse. Assim vocês teriam um casamento chique com meu dinheiro e ao mesmo tempo não passariam vergonha com os parentes caipiras. Mataram 2 coelhos com uma cajadada só. Acertei? Eu mesma não reconhecia minha voz. Era fria e cheia de sarcasmo. Diego tremia. Ele desabou na cama, com a cabeça baixa. Me desculpe. Meus pais me obrigaram.
Eu não tive outra escolha. Obrigaram? Eu ri alto, um riso amargo. Diego, não culpe os outros. Você é um homem adulto, tem um emprego, sua própria família, mas nunca ousou defender sua esposa. Nesses 3 anos, eu aguentei o suficiente. Comecei a listar. Não para me gabar, mas para expor a natureza parasita de toda a sua família. No primeiro ano da nossa vida, sua mãe quis reformar a cozinha seguindo o Feng. Eu dei a ela R, 80 mil. No segundo ano, o pai dele quis trocar de carro para não passar vergonha na frente dos amigos. Então eu dei mais R, 200 mil. No aniversário da sua mãe, uma bolsa de grife. Seu irmão estudou no exterior. A mesada dele também era paga por mim. Este apartamento foi 80% pago pelos meus pais, mas está no nome de nós dois. Você consegue calcular quanto eu gastei com a sua família em 3 anos? Todas as minhas economias, tudo que ganhei com meu suor, foi para esse poço sem fundo. E o que eu ganhei em troca? A frase, tenho medo de passar vergonha. Quanto mais eu falava, mais a mágoa me sufocava. Eu fui tão tola, tão cega. Pensei que se eu me esforçasse ao máximo para cuidar deles, eles me amariam e respeitariam. Mas eu estava errada. Para eles, eu era apenas um caixa eletrônico. Um caixa eletrônico cuja origem não era nobre o suficiente para se gabar para os outros. Diego ficou em silêncio. Ele não podia refutar uma única palavra minha, porque tudo era verdade, confirmado pelos extratos bancários. Seu silêncio me decepcionou ainda mais. Naquele homem, eu via apenas covardia e fraqueza. Todo o meu amor, todos os meus sacrifícios por ele, de repente pareceram ridículos. Eu decidi, disse eu com firmeza. Vamos nos divorciar. Não posso mais viver com um marido sem espinha dorsal e uma família que só me vê como uma fonte de dinheiro. Este apartamento, vamos vender e dividir o dinheiro de acordo com quanto cada um investiu. E o dinheiro que gastei com sua família, vou considerar caridade. Uma esmola para os pobres de espírito. Dizendo isso, arrastei minha mala em direção à porta. Eu não queria ficar naquela casa nem mais um segundo. Tudo ali me sufocava com sua falsidade. Diego, em pânico, correu para a porta, bloqueando meu caminho. Não, eu não aceito o divórcio. Ana, não vá embora. Eu errei. Eu sei que errei. Me deu uma chance de consertar tudo. Mas eu sabia que suas palavras eram mentira. Ele não tinha medo de me perder, mas de perder seu caixa eletrônico. E talvez ele tivesse medo de algo mais, algo que eu estava prestes a descobrir. Nossa briga na porta atraiu a atenção de toda a família. Seus pais e o próprio Paulo, o futuro noivo, subiram correndo. Ao me ver com a mala, pronta para sair, minha sogra instantaneamente mudou de máscara. Sua doçura habitual deu lugar a uma acidez e grosseria. O que você pensa que está fazendo? Para onde vai a essa hora da noite com uma mala? Decidiu fazer um escândalo nesta casa? Paulo também se intrometeu com um tom de reprovação. Cunhada, se algo aconteceu, vamos conversar com calma. Meu casamento está chegando. Que cena é essa? Isso é muito deselegante. Olhei para toda a família deles, para esses egoístas, e achei graça. Empurrei a mão de Diego e respondi friamente. Para onde eu vou, não é da sua conta. E para o seu casamento, Paulo, não sou obrigada a ficar. Diego e eu vamos nos divorciar. A partir de agora, nada mais nos une. A palavra divorciar o chocou. Vitor, meu sogro, que sempre se portava com um ar de importância, finalmente perdeu a compostura. Divórcio, o que você está dizendo? Você tem noção do que está falando? O que meu filho fez de errado para você pedir o divórcio? Pergunte ao seu precioso filho o que ele fez, respondi, sem sombra de respeito. O conflito se intensificou. Eles começaram a jogar toda a culpa em mim, dizendo que eu era uma nora ingrata, uma esposa que não pensava no marido, que eu estava fazendo um escândalo por nada e destruindo a família. Seus verdadeiros rostos, feios e arrogantes, finalmente se revelaram. Vendo que as palavras não me convenciam, Paulo de repente fez algo que eu não esperava. Ele tirou um pedaço de papel do bolso e o jogou na minha direção. Leia isso e depois decida se vai embora ou não. O papel caiu aos meus pés. Era um formulário com o resultado de um exame de um laboratório. Nome da paciente, Ana Santos. Resultado, gravidez, 6 semanas. Minha cabeça girou. Eu estava grávida? Por que eu não sabia? Realmente, ultimamente, eu me sentia cansada com frequência. Perdi o apetite e meu ciclo estava irregular, mas eu atribuí tudo ao estresse do trabalho no fim do ano. Nunca imaginei que estivesse grávida. Enquanto eu estava em choque, Diego, como um náufrago se agarrando a um pedaço de madeira, mudou instantaneamente de tática. Seu pânico deu lugar ao triunfo. Ele pegou o papel e o enfiou debaixo do meu nariz. Sua voz estava cheia de ameaça. Ana, tá vendo?
Você está carregando meu sangue, o herdeiro da família Almeida. E agora, você ainda quer o divórcio? Quer que nosso filho nasça sem pai? Você é tão sem coração? Sônia imediatamente pegou o gancho, falando em um tom como se estivesse me fazendo um favor. Exatamente. Pelo bem do meu neto, vamos perdoar sua audácia desta vez. Agora, guarde essa mala e vamos descer. Vamos conversar direito. Não se deve estressar a criança. Eles revelaram suas cartas. Acontece que eles sabiam da minha gravidez. Eles me vigiaram secretamente. Obtiveram os resultados dos meus exames e agora estavam usando meu filho ainda não nascido como uma arma, como uma corrente para me prender, para me forçar a continuar suportando sua exploração e humilhação. A crueldade e o cálculo deles me fizeram tremer. Eles não se importavam comigo nem com esta criança. Para eles era apenas uma ferramenta, um trunfo para me controlar. Olhando para o rosto triunfante de Diego, para o comportamento arrogante de sua família, todas as minhas dúvidas desapareceram. Se eu ficasse, em que ambiente meu filho cresceria? O que ele aprenderia com um pai covarde, uma avó gananciosa e uma família cheia de intrigas? Não, eu não posso permitir que meu filho viva uma vida assim. Olhei diretamente para Diego e para toda a sua família. Eu não gritava mais, não discutia. Minha voz estava surpreendentemente calma. Esta criança é minha. Eu mesma a criarei. E quanto ao divórcio, nada mudou. Dizendo isso, sem hesitar, puxei a mala, passei por eles e saí pela porta que foi minha prisão nos últimos 3 anos. Seus gritos e maldições me seguiram, mas eu não olhei para trás. Ao sair daquela casa, senti o vento frio da noite, mas minha alma estava incrivelmente leve. Eu estava livre. Peguei um táxi, sem um destino específico. Sentada no carro, olhando as luzes da cidade passando pela janela, finalmente me permiti respirar. Minha mão pousou involuntariamente na minha barriga, onde uma pequena vida estava crescendo. Não era um fardo, mas um incentivo. Esta criança era só minha, e por ela eu precisava ser ainda mais forte. Decidi ir para a casa do meu irmão por um tempo. Minha chegada com uma mala no meio da noite os deixou muito preocupados. Depois de ouvir minha história, especialmente sobre a gravidez e como a família do meu marido usou isso para me chantagear, Miguel ficou roxo de raiva e quis ir imediatamente tirar satisfações com Diego. Carla mal conseguiu impedi-lo. Ela me abraçou, me consolando. Não se preocupe, fique aqui. Esta também é a sua casa. E quanto à criança, qualquer que seja a sua decisão, nós te apoiaremos. O calor da minha família me tocou profundamente. Naquela noite não consegui dormir. Revirei-me na cama, pensando no futuro, na criança, na batalha do divórcio que se aproximava. Eu sabia que a família de Diego não me deixaria em paz tão facilmente, especialmente com um refém como este. Imersa em meus pensamentos, de repente senti meu telefone vibrar. Uma nova mensagem de um número desconhecido. O conteúdo era curto, mas me fez pular. Ana, você gostaria de saber por que Diego Almeida transfere R$ 8.000 todo mês para uma certa Tainá, professora? Fiquei paralisada. Tainá, professora? Nunca ouvi Diego mencionar esse nome. Por que ele transferiria dinheiro para outra mulher todo mês? 8.000 por mês não é uma quantia pequena. As perguntas fervilhavam na minha cabeça. Quem é essa pessoa? Como ela sabe disso e por que está me escrevendo agora? Uma premonição sinistra me envolveu. A intuição me dizia que por trás dessa mensagem se escondia uma verdade ainda mais terrível do que a que eu já conhecia. O engano de Diego não se limitava a dinheiro e covardia. Meus dedos tremiam enquanto eu digitava a resposta. Quem é você e por que está me dizendo isso? A resposta veio em segundos. Sou alguém que quer te ajudar a fazer justiça. Se quiser saber a verdade, me encontre amanhã às 9 na cafeteria X na rua Y, venha e descobrirá. Fiquei olhando para a mensagem, o coração batendo forte. Por um lado, eu tinha medo de uma armadilha ou de uma nova verdade ainda mais dolorosa. Por outro lado, a curiosidade e o desejo de conhecer o verdadeiro rosto do homem que um dia amei me impulsionavam. Eu não podia mais viver na ignorância. Por mais cruel que fosse a verdade, eu precisava sabê-la. Ok, eu irei. Depois de enviar a última mensagem, deixei o telefone de lado. Outra longa noite começava, mas desta vez a dor e a raiva se misturavam suspeitas e um vago medo do que estava prestes a vir à tona. Na manhã seguinte, cheguei à cafeteria X exatamente na hora marcada. Escolhi uma mesa no canto, de onde podia ver todo o salão. Meu coração batia forte de ansiedade e apreensão. Eu não sabia quem encontraria. Um homem ou uma mulher,
um amigo ou um inimigo? Exatamente às 9. Um homem alto e bem vestido, de camisa branca e calça escura, entrou na cafeteria. Ele olhou ao redor e veio direto para minha mesa. Bom dia, Ana. Meu nome é Ricardo. Ele estendeu a mão. Sua voz era grave e educada. Apertei sua mão, mantendo a cautela. Bom dia. Foi você quem me escreveu? Ele assentiu, sentando-se à minha frente. Sim, eu sou um detetive particular. A expressão detetive particular me surpreendeu. Por que um detetive marcaria um encontro comigo? Quem o contratou? Como se lesse meus pensamentos, Ricardo continuou. Não se preocupe, não tenho mais intenções. Não fui contratado pelo seu marido. Pelo contrário, por alguém que também tem contas a acertar com ele. Quem é? Perguntei imediatamente. Ricardo não respondeu diretamente. Ele me entregou uma pasta fina. Primeiro olhe isso. Com as mãos trêmulas, abri a pasta. Dentro, havia cópias de extratos bancários da conta de Diego Almeida. Como a mensagem dizia, regularmente, no dia 5 de cada mês, uma quantia de R$ 8.000 era transferida para a conta de uma certa Tainá Barros. Essas transferências continuaram por quase 3 anos. Começaram apenas alguns meses após o nosso casamento. O nome Tainá Barros ecoou dolorosamente no meu peito. Eu me lembrava desse nome. Era a ex-namorada dele, com quem ele namorou na faculdade. Os amigos diziam que eles tiveram um grande amor, mas terminaram antes da formatura por um motivo desconhecido. Diego nunca me contou os detalhes, apenas dizia que era passado. Tainá, a professora, é Tainá Barros? Perguntei a Ricardo. Minha voz tremeu. Ricardo assentiu. Correto. Tainá Barros atualmente trabalha como educadora em uma creche particular chamada Solzinho. Seu marido a salvou nos contatos como Tainá professora, provavelmente para evitar suspeitas. Minha mente ficou turva. Por que Diego sustentaria sua ex-namorada, transferindo tanto dinheiro para ela todo mês por quase 3 anos? O que aconteceu entre eles? Será que eles estiveram se encontrando nas minhas costas todo esse tempo? Perguntas torturantes me assombravam. Acontece que neste casamento eu não fui apenas usada financeiramente, mas também traída descaradamente. Diego me enganou sistematicamente. Por quê? Por que você tem tudo isso e por que está me mostrando? Tentei manter a calma, mas minha voz denunciava o tremor. Ricardo me olhou com compaixão. Como eu disse, fui contratado para investigar a relação entre seu marido e a senhora Barros. Ao obter os resultados, meu cliente decidiu que você deveria saber a verdade. Essa pessoa acredita que só você pode dar uma lição de verdade em Diego Almeida. Quem é essa pessoa? Repeti a pergunta. Desta vez, Ricardo não se esquivou. Ele olhou diretamente nos meus olhos e disse um nome que me deixou em estado de choque. Esse nome explicava tudo. Explicava o ódio, o motivo pelo qual essa pessoa queria expor Diego. E também abriu a porta para o meu plano de vingança. Um plano que eu nunca pensei que executaria. Mas antes, eu precisava saber toda a verdade. A verdade que, segundo o Ricardo, era ainda mais dolorosa do que o que eu acabara de ver. A verdade ainda mais dolorosa? Repeti as palavras do detetive. Um mau pressentimento me envolveu. O que mais eu poderia não saber? Ricardo, em silêncio, me entregou outra pasta, mais grossa que a anterior. Na capa não havia título, apenas uma folha em branco. Minhas mãos tremiam ao tocá-la, como se cada folha pesasse 1 tonelada. Respirei fundo, tentando me recompor, e a abri. Na primeira página havia várias fotos, tiradas com uma câmera escondida. Nelas, Diego Almeida brincava alegremente em um parque com um menino de uns 3 anos. A criança tinha cabelos loiros cacheados, olhos grandes e redondos e um sorriso radiante. E o que me deixou petrificada foi o rosto daquela criança. Era uma cópia de Diego. Cada traço, do formato do nariz à curva dos lábios até o olhar, era uma versão em miniatura do homem que eu chamava de marido. Ao lado deles estava Tainá Barros. Ela os olhava com ternura e felicidade. Parecia uma família de verdade. Meu coração pareceu ser esmagado. O sangue congelou nas minhas veias. Virei a página, depois outra. Em todos os lugares havia fotos de Diego com Tainá e a criança. Eles fazendo compras juntos no supermercado, jantando em um restaurante aconchegante. Diego carregando o menino nos ombros. Essas cenas felizes eram como 1000 facas cravadas no meu coração. Finalmente cheguei à última página. Era um formulário que eu conhecia, um laudo de laboratório. Mas desta vez não era um teste de gravidez, mas um resultado de exame de DNA. Amostra de cabelo, Diego Almeida. Amostra de cabelo,
um menino chamado André Almeida. Resultado: paternidade confirmada. Probabilidade 99,99%. Tudo desmoronou. Era isso. Os R$ 8.000 por mês eram pensão alimentícia. Diego não estava apenas me traindo. Ele tinha um filho com sua ex-namorada. Um filho que já tinha 3 anos. Isso significava que ele o teve com Tainá logo após nosso casamento. Ou talvez até antes. Então, o que foi o meu casamento? Quem eu era para ele? Todos esses 3 anos, uma esposa ou uma fachada perfeita, cobrindo seu caso pecaminoso, um caixa eletrônico gratuito para que ele pudesse sustentar sua família e sua amante com filho, a dor, a raiva e a sensação de traição total me tiraram o fôlego. Fui feita de idiota, uma marionete em um espetáculo dirigido pelo meu próprio marido e sua família. Eles me enganaram, sugaram meu dinheiro e agora descobri que eu era a terceira roda na sua verdadeira e feliz família. Por quê? Sussurrei com os lábios secos. As lágrimas jorraram. O detetive Ricardo me entregou um lenço. Ele esperou até que eu me acalmasse um pouco e começou a contar lentamente. Pelo que consegui apurar, Diego Almeida e Tainá Barros nunca terminaram de verdade. Eles se afastaram temporariamente porque a família de Diego era contra, considerando Tainá um mau partido. Então ele conheceu você e se casou rapidamente. Provavelmente, aos olhos da família dele, você era uma nora mais adequada. Bom emprego, alta renda e, o mais importante, a capacidade de dar-lhes apoio financeiro. Logo após o casamento, Diego continuou a se encontrar secretamente com Tainá e ela engravidou. Todos esses 3 anos, ele viveu essa vida dupla. Cada palavra de Ricardo era como um martelo na minha consciência já despedaçada. Era isso. Meu casamento, desde o início, foi construído sobre cálculo e mentira. Eu era apenas uma ferramenta, uma escolha econômica mais vantajosa. Seu amor, seus votos, tudo era falso. Fechei a pasta, enxuguei as lágrimas. A dor se transformou em um ódio devastador. Eu não choraria mais. Minhas lágrimas não valiam canalha como ele. Diego Almeida, você e toda a sua família, vocês me levaram ao limite. Então não me culpem pela crueldade. Levantei a cabeça e olhei para o detetive. Em meus olhos não havia mais fraqueza, apenas uma determinação de aço. Eu quero me encontrar com Tainá Barros. O detetive Ricardo parecia esperar meu pedido. Ele assentiu, pegou o telefone e discou um número. Após uma breve conversa, ele se virou para mim. Tainá concordou com o encontro. Hoje, às 15, na casa de chá, na rua Funchal. Vou te mandar o endereço exato. É um lugar tranquilo, com salas reservadas. Eu assenti. Minha alma era um caos, mas eu estava determinada. Não havia como recuar. Exatamente às 15, eu estava na casa de chá. Era um pequeno estabelecimento decorado em estilo clássico com um agradável aroma de sândalo. O garçom me levou a uma sala privativa. Uma mulher chamada Tainá Barros já estava esperando. Ao vivo, ela parecia mais cansada e abatida do que nas fotos. Usava um vestido simples de flores, cabelos longos presos em um coque, rosto bonito, mas com olheiras profundas. Ao me ver, ela se assustou e se levantou apressadamente, parecendo envergonhada e culpada. Olá, sente-se, por favor. Sua voz era baixa. Sentei-me à sua frente. A atmosfera era opressiva. Por um momento, quis atacá-la com gritos e acusações. Mas, ao olhar em seus olhos cansados, na submissão em seu rosto, minha raiva diminuiu um pouco. Entendi que ela era tão vítima quanto eu. Você sabe de tudo, não é? Foi Tainá quem quebrou o silêncio. Sim, respondi, ainda friamente. Sei tudo sobre seu filho e sobre meu casamento de fachada. Tainá baixou a cabeça, entrelaçando as mãos sobre a mesa. Me desculpe, eu sei que um pedido de desculpas não significa nada agora, mas ele me enganou também. E ela começou sua história. Sua voz tremia e falhava. Ela falou sobre o amor deles na faculdade, sobre a oposição da família de Diego. Contou que Diego nunca falou em terminar. Ele apenas dizia que precisava de tempo para convencer a família e que se casar comigo era uma solução temporária para acalmar os pais e melhorar a situação financeira. Ele prometeu repetidamente que em 1 ou 2 anos se divorciaria de mim para ficar com ela e o filho. Ele me dizia que não havia amor entre vocês, apenas obrigações. Dizia que você era uma mulher forte e independente que não precisava da proteção dele e que nós, eu e meu filho, éramos diferentes. Tainá chorou. E eu acreditei? Pode imaginar? Por 3 anos, acreditei na promessa dele.
Concordei em ser a amante secreta, concordei que meu filho não tivesse um pai em tempo integral, apenas pela esperança de que um dia ele cumpriria sua palavra. Eu ouvi em silêncio. Acontece que, para cada uma de nós, Diego encenava um espetáculo diferente. Para mim, ele era o marido amoroso, para Tainá, o homem forçado a se casar, mas que buscava um caminho para seu verdadeiro amor. Ele manipulou ambas, nos transformando em peões em seu jogo egoísta. Então por que você decidiu contar tudo agora? Perguntei. Minha voz se suavizou. Tainá enxugou as lágrimas. Seus olhos brilharam de fúria. Porque não aguento mais. Ultimamente, ele tem visitado menos o nosso filho. O dinheiro da pensão vinha com atrasos. E então eu descobri que o irmão mais novo dele vai se casar no Grand Hotel Paulista com uma festa incrivelmente luxuosa. Percebi que ele nunca abandonaria sua vida rica por nós. Suas promessas são mentiras. Ele nos vê apenas como um fardo a ser escondido. Contratei um detetive para segui-lo. No início, eu só queria saber se ele tinha mais alguém além de nós duas. Mas os resultados mostraram como ele estava te explorando financeiramente. E eu entendi que não podia mais ficar em silêncio. Se eu não fizer nada, nós duas seremos esmagadas por ele. A compaixão me encheu. Nós duas, embora em posições diferentes, tínhamos um inimigo em comum. Ambas fomos enganadas e usadas pelo mesmo homem. Nossa dor comum se transformou em uma força imensa. Olhei nos olhos de Tainá. O que você quer? Quero o reconhecimento oficial para o meu filho. E quero que Diego Almeida pague por tudo o que ele fez, respondeu Tainá com firmeza. É o que eu também quero. Ótimo, disse eu. Eu vou te ajudar e você vai me ajudar. Juntas, vamos fazê-lo pagar o preço mais alto. Estendi minha mão para ela. Tainá me olhou e então colocou sua mão sobre a minha. Duas mulheres, uma esposa, a outra amante selaram uma aliança. Uma aliança construída sobre lágrimas, engano e um desejo ardente de vingança. No caminho para casa, de repente me lembrei das 5 passagens para Florianópolis. Originalmente era um plano de protesto silencioso. Uma fuga de pessoas vis, mas agora tudo havia mudado. Não era mais minha história pessoal, mas uma batalha por justiça. Fugir não era mais uma opção. Eu tinha que ficar. Ficar e lutar, expor tudo e fazer os culpados pagarem. A primeira coisa que fiz ao voltar foi ligar para minha família e dizer que a viagem estava adiada. Em vez do mar azul e da areia branca, teríamos um espetáculo muito melhor. Depois daquele aperto de mão fatídico, eu e Tainá passamos mais algumas horas na tranquila casa de chá. O constrangimento inicial desapareceu, dando lugar a um entendimento mútuo e determinação. Não éramos mais rivais, mas aliadas na mesma frente de batalha. Nosso único objetivo, arrancar a máscara de Diego Almeida e sua família, e fazer isso onde eles acreditavam que alcançariam o auge do seu triunfo, no casamento de Paulo. Temos que atingi-los onde mais dói, comecei, a reputação e o dinheiro deles. Tainá concordou com a cabeça. Ele e a família dele valorizam o status acima de tudo. Se o casamento do Paulo for arruinado com um escândalo, será um golpe devastador para eles. Com base nas informações que tínhamos, elaboramos um plano detalhado, bem pensado e implacável. O primeiro passo, disse eu, é o ataque econômico. Eu sei que eles devem R. 200 mil ao Grande Hotel Paulista pelo buffet e contavam com meu bônus. Agora que eu saí, eles devem estar em pânico procurando dinheiro. Temos que fechar todas as fontes deles. Como? Perguntou Tainá. A chave é você. Olhei para ela. Diego te deve dinheiro da pensão do filho. É uma dívida legal. Vá ao Grand Hotel Paulista e fale diretamente com a gerência. Informe a eles que seu cliente Diego Almeida é um pai irresponsável que está em dívida com a pensão do próprio filho. Diga que você suspeita que ele está usando esse dinheiro para organizar um casamento de luxo. Exija que o hotel receba o pagamento integral antes do início do evento. Caso contrário, você, como credora, chamará a imprensa e armará um escândalo, afirmando que o Grand Hotel Paulista é cúmplice de um devedor de pensão que foge de suas responsabilidades paternas. Nenhuma grande empresa quer se envolver em um escândalo desses. Os olhos de Tainá brilharam. Ela entendeu minha intenção. Era um movimento psicológico poderoso. O hotel, para proteger sua reputação, certamente pressionaria a família de Diego. Passo 2, continuei. Preparação das provas. Amanhã mesmo vou ao meu advogado. Vou pegar os extratos de todas as operações bancárias, reunir todos os recibos e documentos que comprovem meus gastos com a família dele nos últimos 3 anos. Vou calcular tudo para que todos vejam quanto dinheiro eles sugaram de mim. Fiz um cálculo rápido mentalmente.
A reforma da casa, a compra do carro, os estudos de Paulo, outras despesas. A soma poderia chegar a R, 5 milhão. Um número capaz de chocar qualquer um. E você, enquanto isso, prepare a certidão de nascimento do André e os resultados do teste de DNA e instruir Tainá. Serão provas irrefutáveis. Entendido, ela sentiu. E o último passo, o mais importante. Minha voz ficou mais baixa. A tempestade na mídia. Não basta que apenas nós saibamos. O Brasil inteiro precisa saber. Vou contatar alguns jornalistas conhecidos. Não vou entrar em detalhes, apenas insinuar que no casamento do herdeiro da família Almeida haverá um grande espetáculo envolvendo fraude matrimonial e um filho fora do casamento. A imprensa adora essas histórias. Eles virão correndo. Tainá hesitou um pouco. Mas isso não vai prejudicar o André no futuro? Peguei a mão dela. Eu entendo suas preocupações, mas se não fizermos isso, seu filho nunca será reconhecido pelo pai e meu filho nascerá em uma mentira. Estamos fazendo isso não só por nós, mas para buscar justiça para nossos filhos. Acredite em mim, depois desta tempestade, o sol brilhará novamente. Você e seu filho começarão uma nova vida, protegidos pela lei, sem mais precisar se esconder. Minha confiança convenceu Tainá. Repassamos o plano mais uma vez. Tudo era lógico. Tainá agiria primeiro, criando pressão econômica e o primeiro choque. Eu agiria nas sombras, reunindo provas e desferindo o golpe final. Quando saímos da casa de chá, já estava escurecendo. Um vento frio soprava, mas em nossos corações um fogo ardia. O fogo do ódio e da esperança. O plano estava pronto. O maior espetáculo da vida de Diego Almeida estava chegando ao seu clímax. E nós, as duas mulheres pisoteadas por ele, escreveríamos o final desta peça. Na manhã seguinte, sexta-feira, apenas um dia antes do casamento, nosso plano começou a ser executado. Tainá, como combinado, deu o primeiro tiro. Ela se vestiu com um terno de negócio sério para parecer profissional. A pasta com os documentos, a certidão de nascimento de André, extratos comprovando os pagamentos irregulares de Diego e algumas fotos deles juntos estava cuidadosamente preparada. Eu não fui com ela, mas estávamos em contato por telefone. Eu sabia que ela estava nervosa, mas o ódio e o amor por seu filho lhe davam força. Estou aqui. O hotel é enorme, tão luxuoso. Chegou uma mensagem de Tainá. Calma, respondi. Você não está fazendo nada de errado. Está apenas lutando por justiça para seu filho. Fale de forma direta e clara. Eles temem pela reputação deles muito mais do que nós. Pouco tempo depois, Tainá me ligou, falando de forma animada, mas baixa. Eu me encontrei com a Marina, a gerente de eventos. É a mesma que ligou para o Diego. Ela parecia muito profissional. Mas quando eu expliquei a situação e mostrei os documentos, o rosto dela mudou. Segundo Tainá, a princípio Marina se manteve distante, considerando aquilo um assunto pessoal do cliente. Mas quando Tainá mencionou as palavras imprensa e cumplicidade, a gerente não conseguiu ficar parada. Acalme-se, disse ela a Tainá. Precisamos verificar tudo, mas tenha certeza, o Grand Hotel Paulista sempre trabalha com base em princípios de honestidade e preza por sua reputação. Não permitiremos que incidentes como este manchem nossa marca. Ela convidou Tainá para uma sala separada, ofereceu um chá e ouviu toda a história. A certidão de nascimento em nome de André Almeida e as fotos do menino, que era a cara de Diego, a convenceram completamente. Ela prometeu entrar em contato com a família Almeida imediatamente. Disse que, por contrato, eles deveriam fazer o pagamento integral até o meio-dia de hoje. Caso contrário, o hotel tem o direito de cancelar o evento. Parece que nosso plano funcionou, concluiu Tainá. Soltei um suspiro de alívio. A primeira bomba foi plantada. Agora toda a pressão estava sobre a família do meu ex-marido. Eles não teriam tempo nem para respirar. E, de fato, cerca de 1 hora depois, meu telefone começou a tocar sem parar. Enquanto Tainá causava uma tempestade no hotel, eu também não fiquei parada. Passei toda a manhã de sexta-feira com meu advogado, meu velho e confiável amigo Sérgio. Seu escritório ficava em uma rua movimentada no centro. Depois de ouvir minha história, da exploração financeira e do engano ao plano de vingança no casamento, Sérgio assentia em silêncio. Seu rosto ficava cada vez mais sério. Ana, você aguentou demais, disse ele quando terminei. Do ponto de vista jurídico, temos uma enorme vantagem. O divórcio é uma questão resolvida. O objetivo é recuperar o máximo do que você perdeu e fazer
Luz pagar a conta. É por isso que estou aqui, Sérgio. Preciso da sua ajuda para juntar tudo. Eu quero uma lista detalhada e clara para que todos vejam o verdadeiro rosto deles. E começamos a trabalhar. Dei a Sérgio acesso a todas as minhas contas bancárias dos últimos 3 anos. Verificamos meticulosamente cada transação. As transferências para Vitor e Sônia. Os saques em dinheiro para Diego. O pagamento dos estudos de Paulo. Tudo foi documentado. Eles viam você como uma verdadeira mina de ouro. Balançava a cabeça Sérgio, trabalhando. Olha, todo mês, várias transferências com a descrição: ajuda para os pais, ajuda nos negócios e cada vez não menos de R$ 5.000. Eu olhava para os números na tela, sentindo ao mesmo tempo dor pela minha estupidez passada e fúria pela ganância insaciável deles. Era o meu dinheiro, ganho com meu suor. Ao meio-dia, após várias horas de trabalho intenso, Sérgio finalmente concluiu. Ele virou o monitor para mim. Descontando as despesas comuns razoáveis da vida familiar, a soma total que você gastou, direta ou indiretamente, com a família Almeida em 3 anos é de quase R$1,5 milhão. R$1,5 milhão? O número me chocou. Eu nunca pensei que tivesse permitido que eles sugassem uma quantia tão enorme de mim. Era praticamente tudo que eu havia acumulado antes e durante o casamento. Vou imprimir todos esses extratos e juntá-los em uma pasta para você, disse Sérgio, decidido junto com os documentos que comprovam a origem do dinheiro para a compra do apartamento. Com essas provas no tribunal, não só o apartamento ficará com você, mas você poderá recuperar parte do dinheiro perdido. Mas primeiro, use isso para o seu plano. Eu segurava a pasta grossa que ele me deu. Não eram apenas papéis, eram a prova de 3 anos de humilhação. Minha arma mais afiada na batalha final. Agora tudo estava pronto. A bomba relógio foi armada. Restava esperar o momento certo. Saindo do escritório do advogado, fui para uma cafeteria tranquila para executar o próximo passo. Criar a tempestade na mídia. Eu tinha bons contatos no meio jornalístico. Abri meus contatos e escolhi 3 nomes em quem confiava. Eram repórteres enérgicos, caçadores de notícias quentes e, o mais importante, com ética profissional. A primeira ligação foi para Maria, repórter de um grande portal de notícias. Alô, Aninha, quanto tempo? Aconteceu alguma coisa. Sua voz, como sempre, estava cheia de entusiasmo. Olá, Maria. Tem uma notícia que acho que vai te interessar muito, disse eu, tentando falar de forma calma e enigmática. Opa, que notícia, me conta. Amanhã, no casamento do herdeiro da família Almeida, no Grand Hotel Paulista, haverá um grande espetáculo. O tema é a desmascarada de um estelionatário sentimental, traição, filho fora do casamento e fraudes financeiras. Teremos todos os protagonistas, figurantes e provas irrefutáveis. Maria ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Como jornalista experiente, ela sabia que era uma mina de ouro. Você tá falando sério? Posso confiar nisso? Absolutamente. Eu sou uma das participantes. Apenas mande sua equipe para o início da cerimônia e eu garanto a vocês o furo de reportagem mais bombástico do mês. Não foi preciso dizer mais nada. Maria concordou imediatamente. Ok. Obrigada pela confiança. Estaremos lá amanhã. Repeti o mesmo roteiro com outros 2 jornalistas. A reação foi a mesma. A isca foi lançada e o peixe grande mordeu, mas não era o suficiente. Eu queria que a história se espalhasse mais, criando uma onda de curiosidade antes do evento principal. Usei um novo chip e criei uma conta anônima em uma rede social. Em seguida, escrevi um post curto, como se fosse uma testemunha casual que ouviu uma fofoca. Dizem que amanhã o tempo vai fechar. O casamento do herdeiro do ricaço VA no Grand Hotel Paulista promete. Segundo boatos, a nora dele, uma mulher linda e inteligente, foi roubada em milhões pela família do marido para pagar por esse mesmo casamento. E a cereja do bolo. O marido dela, DA, tem um filho de 3 anos por fora. Dizem que a amante vai levar a criança no casamento para exigir justiça. Aguardando o principal show do ano amanhã no hotel. Apesar de ser uma conta nova, o post com as iniciais e os detalhes escandalosos rapidamente chamou a atenção. Vários perfis de fofoca tiraram print e republicaram. Em poucas horas, a história começou a ser amplamente discutida na rede. As pessoas faziam suposições, ligando as iniciais à família Almeida.
A tempestade começava a se formar. Nuvens negras se acumulavam sobre a cabeça da família Almeida. E eu, a criadora dessa tempestade, terminava silenciosamente meu café frio, aguardando o dia seguinte. Como eu previa, a explosão no Grand Hotel Paulista causou um terremoto na família Almeida. Por volta das 11 da manhã de sexta-feira, meu telefone começou a tocar incessantemente. O primeiro foi meu sogro, Vitor. Normalmente ele mantinha uma postura arrogante, mas agora sua voz no telefone estava cheia de pânico e raiva. Ana, isso é coisa sua? Uma mulher apareceu no hotel e armou um escândalo. Foi você quem a mandou? Respondi calmamente, sem emoção. Não sei do que o senhor está falando, Vitor. Eu e sua família não temos mais nada em comum. Não se finja de desentendida. Quem mais seria além de você? Vou te dizer uma coisa. Não ouse fazer besteira. Mande essa mulher sumir de lá agora mesmo e traga o dinheiro pro hotel, senão você vai se arrepender. A arrogância dele me fez rir. Mesmo naquela situação, eles achavam que podiam me dar ordens e me ameaçar. Dinheiro para vocês eu não tenho mais. Aliás, estou a caminho do aeroporto e vou tirar umas férias. Desejo um casamento divertido. Dito isso, desliguei. Em seguida, ligou minha sogra, Sônia. Ao contrário do marido, ela recorreu à tática da força suave, chorando no telefone. Aninha, filhinha, como pôde fazer isso conosco? Eu sei que você está magoada, mas por que estragar o casamento do Paulinho? O que ele tem a ver com isso? Volte, filha, vamos conversar com calma. Você está grávida, não precisa se estressar agora. Faz mal pro meu neto. Ela ainda não se esquecia de usar a criança como isca, mas eu não era mais a mesma tola. Não o chame de seu neto. Ele é meu filho. E eu nunca permitirei que ele cresça em uma família como a sua. E não se dê ao trabalho de fazer drama. Estou cansada. Desliguei novamente. O último foi Diego. Ele me ligou pelo menos 10 vezes. No início, ignorei, mas ele foi muito insistente. Decidi atender. Sua voz do outro lado da linha estava cheia de desespero e súplica. Ana, eu te imploro, por favor, volte. A culpa é minha. A culpa de tudo é minha. Eu farei tudo o que você disser. Ficarei de joelhos. Só volte e me salve. Meus pais vão me matar. O hotel está exigindo dinheiro. Não temos 200 mil agora. Esses são seus problemas e os problemas da sua família. Não tem nada a ver comigo, respondi friamente. Vendo que as súplicas não funcionavam, ele passou para as ameaças, mostrando sua verdadeira natureza vil. Não se ache demais. Você acha que eu não vou contar a todos que tipo de vadia você é? Grávida, fugiu de casa e destruiu uma família. Depois disso, você não vai conseguir levantar a cabeça. Eu sorri ironicamente. Ah, é mesmo? Pois então, vá em frente. Vamos ver em quem o público vai acreditar. No marido traidor com o filho fora do casamento que explora a esposa ou na pobre mulher enganada. A propósito, sugiro que você dê uma olhada na internet. Sua história parece já estar virando um sucesso. Dito isso, desliguei e bloqueei os números dos 3. Tudo estava correndo conforme o plano. O pânico deles era a melhor música para os meus ouvidos. Desliguei o telefone, recostei-me na cadeira e fechei os olhos. Em menos de 24 horas, o grande espetáculo começaria. Ao contrário do caos na família Almeida, meu último dia antes do casamento transcorreu surpreendentemente tranquilo. Desde que saí daquela casa, estava morando com meu irmão. A atmosfera acolhedora, o cuidado de Miguel e Carla, a comida caseira que minha mãe trazia todos os dias, gradualmente curavam minhas feridas. Descansei muito, li, ouvi música, fui a uma consulta médica de rotina. Quando ouvi pela primeira vez o batimento cardíaco minúsculo, mais forte, do meu bebê, não consegui segurar as lágrimas. Eram lágrimas de felicidade e esperança. Esta criança é o presente mais valioso que a vida me deu. Um estímulo para viver melhor e ser mais forte. Liguei para Tainá. Ela informou que o Grand Hotel Paulista não parava de ligar para Vitor, exigindo dinheiro. Eles até insinuaram que se o pagamento não fosse feito, eles não apenas cancelariam o evento, mas poderiam processar Luz por danos à reputação. Eles estão em pânico, disse Tainá, com satisfação indisfarçável. Dizem que Vitor está correndo atrás de todos os conhecidos, tentando pegar emprestado, mas sem sucesso. Todos sabem que os negócios da empresa dele vão mal, as dívidas são enormes. Eu apenas sorri. Era o preço da ganância e da vaidade vazia deles. Eles queriam um casamento chique para se exibir, mas não podiam pagar por ele, e decidiram tirar o dinheiro de mim. Agora, a armadilha que eles mesmos montaram havia se fechado. Na noite de sexta-feira, quando eu já estava me preparando para dormir, chegou uma última mensagem de um número desconhecido.
Eu sabia que era de Diego. Ana, eu sei que você me odeia, mas nosso filho não tem culpa. Pense nele pelo menos uma vez. Volte para mim. Aconteça o que acontecer, ele precisa de uma família completa. Prometo consertar tudo. Vou tratar bem você e sua família. Imploro. As palavras pareciam comoventes, mas para mim eram apenas falsidade. Uma família completa, construída sobre mentira, traição e cálculo. Meu filho não precisa de um pai assim. Eu não respondi. Apenas apaguei a mensagem e desliguei o telefone. Todas as súplicas eram tardias demais. Meus sentimentos por ele morreram naquela noite em que ele usou meu filho para me chantagear. Amanhã, eu iria lá não como sua esposa, nem como cunhada do noivo. Eu iria como uma pessoa exigindo justiça para mim e para meu filho. A tempestade se aproximava e eu estava pronta para enfrentá-la. No sábado de manhã, 25 de dezembro, o dia em que minha família deveria estar em Florianópolis, eu estava sentada em uma cafeteria chique em frente ao Grand Hotel Paulista. Daqui, eu tinha uma visão perfeita da entrada principal, onde o casamento de Paulo Almeida deveria acontecer. Carros de luxo chegavam, convidados, homens em ternos elegantes, mulheres em vestidos suntuosos entravam sorrindo. A família do noivo os recebia na entrada. Vitor e Sônia tentavam forçar sorrisos, mas a ansiedade e o cansaço estavam estampados em seus rostos. Diego estava ao lado deles, pálido como um fantasma, e de vez em quando olhava ao redor inquieto, como se procurasse alguém ou temesse algo. Pareciam atores esgotados, interpretando seu papel até o fim. Tomei um gole de chá, surpreendentemente calma. Eu havia instruído Tainá e os jornalistas claramente. Todos começariam a agir exatamente na hora da cerimônia, quando todos os convidados estivessem reunidos. Seria o clímax, exatamente às 11h30. Na hora marcada, o fluxo de convidados cessou. Vi Vitor suspirar aliviado. Provavelmente ele pensou que estava temporariamente salvo, que pelo menos a cerimônia poderia começar em paz. Mas ele estava enganado. Nesse momento, vi Marina, gerente do hotel, acompanhada por 2 seguranças, caminhar rapidamente pelo saguão. Ela foi diretamente até Vitor com uma expressão severa. Embora eu não pudesse ouvir a conversa, pelos gestos e expressões, entendi que ela estava dando um ultimato. A atmosfera no saguão ficou tensa. Alguns convidados atrasados pararam, observando com curiosidade. Os sorrisos nos rostos de Vitor e Sônia congelaram. Eles começaram a discutir. Vitor gesticulava, tentando explicar algo. Sônia parecia que ia chorar a qualquer momento. Diego estava paralisado, sem saber o que fazer. O espetáculo começou a mostrar suas primeiras rachaduras. O palco estava montado. Os atores principais estavam em seus lugares. Faltava esperar pelos personagens mais importantes, e eles já estavam se aproximando. Enquanto a família Almeida, atordoada, tentava lidar com o hotel, outro evento atraiu a atenção de todos. Na entrada, de repente, apareceu um grupo de pessoas com câmeras e microfones. Os jornalistas que eu havia convidado. A chegada deles causou um verdadeiro alvoroço. Os convidados começaram a pegar seus celulares para filmar. Vitor e Diego ficaram apavorados. Eles não entendiam de onde vinha a imprensa. Tentaram detê-los, mas os repórteres invadiram o local, apontando suas lentes para a família do noivo. Por favor, é verdade que o casamento hoje enfrenta dificuldades financeiras? Senhor Almeida, há rumores de que o senhor trai sua esposa e tem um filho fora do casamento. É verdade? As perguntas afiadas choviam. Vitor e Diego só conseguiam gaguejar em resposta. E então, no momento mais caótico, o personagem principal apareceu em cena. Do outro lado da rua, Tainá Barros se aproximou. Com um vestido branco simples e um menino bonito nos braços, ela caminhou calmamente. Era André, o filho de Diego. O menino não tinha medo da multidão. Seus grandes olhos redondos olhavam ao redor com curiosidade. Todas as lentes se voltaram instantaneamente para eles. Tainá, sem tremer, entrou no círculo de jornalistas e parou bem em frente a Diego, que estava paralisado, como se atingido por um raio. Ela respirou fundo e, em voz alta e clara, para que todos ouvissem, disse: Diego Almeida, eu não vim aqui para estragar o casamento do seu irmão. Eu vim para exigir o reconhecimento oficial do nosso filho. Então ela se inclinou para o menino. Apontou para Diego e disse: André, olhe, esse é o seu pai.
O local explodiu. Um burburinho de sussurros se espalhou. Todos os olhares estavam fixos na criança e ninguém podia negar sua impressionante semelhança com Diego. Era prova viva e irrefutável. Diego recuou. Seu rosto ficou branco como papel. Ele balançou a cabeça murmurando: Não, não é verdade. Quem é você? Eu não te conheço. Sua negação covarde apenas piorou a situação. Tainá o olhou com uma mistura de desprezo e dor. Ela não precisava dizer mais nada. Sua estreia foi mais do que bem-sucedida. A primeira bomba explodiu. E sua potência foi suficiente para abalar toda a base falsa da família Almeida. Quando toda a atenção estava voltada para a cena dramática entre Tainá e Diego, decidi que era minha vez. Paguei pelo chá, saí calmamente da cafeteria e me dirigi ao hotel. Minha aparição como a esposa legítima de Diego Almeida imediatamente causou uma nova onda de comoção. Todas as lentes se viraram para mim novamente. Ana, o que você acha do que está acontecendo? Você sabia do relacionamento do seu marido com essa mulher? Eu não respondi às perguntas. Caminhei silenciosamente e fiquei ao lado de Tainá, em frente ao meu marido infiel e sua família hipócrita. Olhei para Diego, que tremia de horror. Olhei para Vitor e Sônia, que me olhavam com uma mistura de ódio e medo. Sorri, um sorriso leve, mas com desprezo infinito. Então virei-me para os jornalistas. Minha voz não era alta, mas era clara e firme, superando todo o barulho. Olá, prezados jornalistas, obrigada por terem vindo hoje. Tudo o que a senhora Barros acabou de dizer é verdade. E para que não reste nenhuma dúvida, eu, como esposa legítima de Diego Almeida, gostaria de apresentar mais algumas provas. Dizendo isso, abri minha bolsa e tirei 2 pastas preparadas. Uma eu entreguei a Maria, a jornalista em quem mais confiava. A outra levantei bem alto para que todos pudessem ver. Em minhas mãos comecei a explicar primeiro o resultado do exame de DNA, confirmando que Diego Almeida e André Almeida são pai e filho, com 99,99% de probabilidade. Ele não poderá mais negar isso. Virei a página. Segundo, estes são os extratos bancários que provam que por quase 3 anos, Diego transferiu R$ 8.000 mensalmente para Tainá Barros, para a manutenção do filho. Um pai responsável, mas um marido mentiroso. Finalmente, levantei a pasta mais grossa, aquela que o advogado Sérgio preparou para mim. E aqui está a parte mais interessante. Este é um relatório detalhado de todos os fundos que fui obrigada a gastar com a família do meu marido durante os 3 anos de casamento. Da reforma da casa e da compra de um carro novo para os sogros, até o pagamento dos estudos do meu cunhado no exterior. E o ápice de tudo, os R, 200.000, foram de sinal para este mesmo casamento. A soma total, quase R, 5 milhão. Eles não apenas enganaram meus sentimentos, mas também me transformaram em um caixa eletrônico. Cada uma das minhas provas era como uma martelada na cabeça de Diego e sua família. Diego estava petrificado. Seu corpo amoleceu. Ele quase caiu. Não conseguiu dizer uma única palavra em sua defesa. Todas as provas eram óbvias demais, irrefutáveis demais. O rosto importante de Vitor ficou azul de raiva e vergonha. Sônia desabou no chão e começou a chorar. O verdadeiro rosto deles, o rosto de golpistas, gananciosos, egoístas e mentirosos, foi completamente exposto para o mundo inteiro, diante das lentes de dezenas de câmeras. A queda de Diego Almeida tornou-se uma realidade. Logo depois que apresentei as últimas provas, Marina, a gerente do hotel, não hesitou mais. Ela deu um passo à frente, pegou o microfone do cerimonialista e anunciou em voz alta: Prezados convidados, meu nome é Marina. Sou a gerente do Grand Hotel Paulista. Em nome da direção, com profundo pesar, sou forçada a informar que, devido à quebra de contrato por parte da família do noivo, especificamente a falta de pagamento, somos obrigados a cancelar a cerimônia de casamento do senhor Paulo Almeida e sua noiva agendada para hoje. Pedimos sinceras desculpas pelo inconveniente. Todas as perguntas e reclamações devem ser dirigidas ao representante da família do noivo, o Sr. Vitor Almeida. Essa declaração foi como um trovão, a gota d'água. Tudo desmoronou de vez. Os convidados, que antes duvidavam, agora acreditavam em tudo. Começaram a discutir o ocorrido em voz alta. Muitos estavam fazendo transmissões ao vivo do escândalo. Sussurros, sorrisos de escárnio, olhares de pena e desprezo. Tudo se dirigia à família Almeida. A noiva e sua família, ao saberem do que estava acontecendo, também correram para o saguão. Ao ver o caos, ao ouvir os cochichos, a jovem noiva não suportou o choque e desmaiou. Sua família, percebendo que sua filha quase se casou com uma família de vigaristas, ficou furiosa.
O pai da noiva, apontando o dedo para Vitor, gritou com ele e anunciou o rompimento imediato do noivado. A família Almeida estava completamente destruída. Vitor, cambaleando, apoiou-se na parede. Sônia continuava no chão, chorando desconsoladamente. Paulo, o infeliz noivo, estava perdido, e Diego, o culpado de tudo, só conseguia ficar de cabeça baixa, sem coragem de olhar para ninguém. Honra, reputação, carreira, tudo que eles construíram sobre mentiras em uma única manhã virou pó. Nossa missão com Tainá estava cumprida. Trocamos um olhar e um aceno de cabeça. Eu não sentia mais ódio, apenas alívio. Todo o peso saiu da minha alma. Virei-me friamente e me afastei da multidão. Tainá, com o filho nos braços, me seguiu. Gritos, maldições, flashes de câmeras, tudo soava às minhas costas, mas não me afetava mais. Eu caminhava sob os raios do sol de inverno, sentindo que meu futuro nunca esteve tão claro e brilhante. Um mês depois, a brisa do mar em Florianópolis, salgada e fresca, brincava com meus cabelos. Eu estava sentada em uma espreguiçadeira sob a sombra de uma palmeira, olhando a areia branca e o mar azul cintilando ao sol. Meus pais caminhavam pela orla. Meu irmão, sua esposa e os filhos brincavam na água. Suas risadas alegres se misturavam ao som das ondas, criando uma melodia de paz e felicidade. A viagem a Florianópolis, embora com um mês de atraso, finalmente aconteceu. Não era mais uma fuga, mas uma verdadeira celebração. A celebração da liberdade e de um novo começo. Tudo se resolveu de forma rápida e tranquila. Meu divórcio com Diego foi finalizado em uma semana. Com as provas irrefutáveis, obtive a guarda total do meu futuro filho. O apartamento, comprado principalmente com dinheiro dos meus pais, por decisão judicial, também ficou para mim. Diego e sua família, após o escândalo no casamento, sofreram um colapso total. A empresa de Vitor faliu. Eles tiveram que vender sua grande casa para pagar as dívidas. Diego foi demitido. O noivado de Paulo foi rompido. Eles pagaram um preço muito alto por suas ações. Quanto a Tainá, ela também conseguiu o que queria. O tribunal obrigou o Diego a reconhecer o filho e a pagar uma pensão regular. Embora ela não tenha conseguido um marido, seu filho agora tinha reconhecimento oficial. Nós nos falamos de vez em quando, como amigas que passaram juntas por uma batalha. Coloquei a mão na barriga, sentindo a vida crescendo dentro de mim. Decidi ter o bebê. Ele não é uma lembrança de um erro, ele é minha esperança, meu futuro. Eu o criarei sozinha, darei a ele a melhor vida, cheia do meu amor e de toda a minha família. Olhando para meus parentes felizes, eu sorri. Perdi um marido vil e uma família interesseira, mas me encontrei. Uma Ana forte, livre e independente. O passado estava encerrado. Um novo capítulo da minha vida, cheio de luz e alegria. Começava aqui. Nesta bela praia, eu verdadeiramente renasci.